Eu quero 2 minutos, vou dar 2 minutos para cada um. Moisés Cruz, o ministro Alexandre de Moraes, ele extrapola nas suas ações? Queria que você comentasse a fala do deputado. O deputado Marcel é um dos melhores deputados que nós temos. Louva a Deus pela vida do deputado. Saúde e glória, e que o deputado continue aí nessa pegada. Ele é excelente. Com relação ao ministro Alexandre de Moraes, todo mundo sabe quem é o ministro. Todo mundo sabe. Ele vive assim, rasgando a Constituição, apoiado. Eu não vou aqui crucificar só o ministro Alexandre de Moraes. Ele vive apoiado pelo Pacheco, um dos principais culpados de tudo que está acontecendo no Brasil, dessas prisões políticas, arbitrárias e ilegais, é o Pacheco. Ele está por trás de tudo isso. Procuradoria fraca. OAB nem existe. Cadê o OAB? Onde é que você já viu o OAB? A não ser algumas seccionais. Acho que 10 ou 12 se manifestaram contra as arbitrariedades do Alexandre de Moraes. Desembargadores, cadê? Um ou outro. No caso do doutor Sebastião também, a minha continência, meu respeito, um excelente desembargador, encarou isso de frente, até pediu para se aposentar, porque não aguentava trabalhar com o Alexandre de Moraes. Esse é um ponto. A outra questão, pessoal, é um ministro pedir pessoalmente para delegado, indicia esse, pede a prisão desse. Você já pensou, você viu o que o deputado falou? Quem pede as prisões e quem indica os nomes é o ministro. O ministro era para ficar afastado, esperando a investigação da polícia, esperar o andamento do inquérito. Não, o ministro sugere nomes. Só para você ter ideia, aquele vereador lá do Rio de Janeiro, Fernando Holliday, ele falou de alguns deputados, mostrou aquela questão de, como é que fala, que bota filho no lugar, que não pode? Você emprega filho, parente? Nepotismo. Nepotismo. Ele acusou um deputado do pessoal de nepotismo, tinha empregado um parente lá. Meia hora depois, o pessoal entrou já na justiça, entrou com o Alexandre de Moraes contra o vereador, e o Alexandre de Moraes mandou investigar o vereador. A Procuradoria-Geral da República disse, mas para aí, o vereador não tem foro para ser investigado pelo ministro Alexandre de Moraes, isso tem que ser no tribunal estadual, e não pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes retrucou, dizendo, não, porque tem ligação com não sei com o quê, tem que investigar. Quer dizer, pessoal, olha só, o vereador não é o foro do STF. Não era para estar na mão do ministro Alexandre de Moraes, mas o pessoal foi lá, em pouco tempo, Alexandre de Moraes determinou que se investigue o Fernando Holliday. Quer dizer, você não tem amparo jurídico nesse país, meu irmão. Qual é a diferença do Brasil para a Coreia do Norte? Qual é a diferença do Brasil para a Venezuela, para Cuba? Você que fica aí aplaudindo Alexandre de Moraes, você que fica aplaudindo essa bagunça, essa balbúrdia, essa insegurança jurídica, perseguições a políticos. E olha só, preste atenção numa coisa, se eles são políticos, têm poderes, têm advogados, estão fazendo isso com eles, o que não vão fazer com você, meu irmão? Se liga que ainda dá tempo. Samuel Costa. E aí, Samuel? Esse discurso aí do deputado, você acha que Alexandre de Moraes, ele extrapola nas suas decisões e ações? Olha, se ele extrapola ou não nas ações, o que a gente sabe é que o império da lei está prevalecendo no Brasil ainda. Agora eu vejo que o Moisés fala tanta besteira no programa e ele nunca foi censurado pelo Poder Judiciário. Sabe por quê? Porque o Judiciário não socorre aqueles que adormecem. Então, assim, por exemplo, ele falou que o Flávio Dino tem envolvimento com o tráfico de drogas, né, com traficantes. E aí, se ninguém interpelar ele judicialmente, ele vai ficar falando besteira aqui o tempo todo. Aí ele mistura as coisas do Fernando Mas tu fala toda hora do Bolsonaro e da família dele. Então manda ele me processar. Então, pô, como é que tu quer estar falando dos outros? Me processa, Bolsonaro. Vai, ladrão, me processa aí. Pronto, eu respondo por mim. Se o Bolsonaro tiver, se ele acha que ele não é um ladrão, ele que me processa na justiça. Eu vou fazer minha defesa e se for condenado eu pago, não tem problema não. Agora, o problema das pessoas aqui é o seguinte, aqui a internet, televisão, não é terra sem lei. Aí mistura, não vou nem pegar esse Fernando Holliday aí, que ele é uma fraude, um cara que é preto e é contra os pretos, né, negritude. Então, a declaração desse Marcelo Van Hatten, pessoal, olha só, a BIM, isso é verdade, viu? A BIM comunicou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, sobre possíveis barro-búrdia lá nesses integrantes aí patriotas. E aí, pessoal, sabe, a competência para cuidar da segurança pública do Distrito Federal é do governo do Distrito Federal. Tem uma coisa chamada Pacto Federativo, onde o integrante, né, do governo federal não pode intervir ao seu bel prazer
na competência dos estados. É como se a gente falasse o seguinte: olha, a segurança pública em Rondônia está uma porcaria. Aí vinha o Flávio Dino, passando a seu bel prazer, sem autorização do Congresso Nacional, sem federalizar a situação da segurança pública no nosso estado, e viesse a intervir de forma arbitrária, sem obedecer o rito. Ele estaria transcorrendo um crime de abuso de autoridade. Se ele age preventivamente e proíbe essas pessoas, né, os patriotas, de se manifestarem em pleno domingo na Praça dos Três Poderes, o Moisés Cruz e o Chico Holanda estavam falando aqui no programa: olha, censurou os patriotas, movimento ordeiro, só tinha pai de família, idosos. Então, tem pai de ser hipócrita e demagogo. Nem todo mundo que está lá, que foi para esse movimento aí, foi no intuito de querer vandalizar as coisas. Só que pagaram para ver, porque estavam pedindo que o Estado Democrático de Direito fosse suprimido e N coisas. E esse Marcelo Van Hatten aí, ele está com dor de cotovelo, sabe por quê? Porque o partido dele, o Partido Novo, falava que era contra o fundo eleitoral, que era contrário aos privilégios da classe política. Como está definhando, ele mesmo apoiou o uso do fundo eleitoral, porque o Partido Novo tinha 10 deputados federais, agora tem 2 ou 3 apenas. Não tem nem direito a participar de programa de debate, né? Porque tem que ter representatividade no Congresso Nacional, no mínimo um quantitativo, 7 ou 8. E aí ele fica aí com essa verborreia dele, todo apimentado, gritando esse grito de histerismo, no intuito de querer trazer holofote para ele, porque a vida dele não está fácil. Agora, quanto à denúncia, ele tem que denunciar, sabe onde? Nos órgãos de controle e fiscalização. E só fala isso aqui que o Flávio Dino prevaricou, aquela pessoa que é desprovida de conhecimento ou que age com má fé. Nesse caso do Distrito Federal dos atos antidemocráticos, do dia 8 de janeiro, quem tinha competência para poder prevenir essa situação era o então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do Bolsonaro, que no primeiro mês de trabalho resolveu tirar férias nos Estados Unidos ao lado do Bolsonaro. Chico Holanda, e aí, Chico? Você acha que há uma perseguição do ministro Alexandre de Moraes nas ações dele? E comenta também sobre o desabafo do deputado lá no plenário, o Marcelo Van Hatten. Bem, isso é público notório, né? Eu acho que até uma criancinha que tem a massa cinzenta vai ver isso aí. Agora, essa turma que pensa pelo estômago, como eu gosto de falar, evidentemente que vai ter um pensamento do doutor Samuel aqui. E veja só, o Samuel é um advogado, um excelente advogado, e por ser advogado, ele tenta entrar na sua cabeça, tentando distorcer a nossa hierarquia jurídica. Pois bem, se, como ele disse agora há pouco, e que quem tem que respeitar, por que o Alexandre de Moraes também o não fez 8 de janeiro, quando ele afastou o governador de Brasília? E era incompetente para isso, porque com certeza, era do STJ. O STJ é o que a Constituição nossa permite. Tá? Então, doutor Samuel, por que isso aí, então? Me responda isso aí. Vou te responder, Chico, é porque tu desconhece o processo penal e a Constituição. Toda vez que houver atentado antidemocrático contra o Supremo Tribunal Federal, o foro adequado, por mais que lá na legislação fale que compete privativamente o Superior Tribunal de Justiça julgar os governadores, como houve atentado ao Estado Democrático de Direito e houve violação ao prédio do Supremo Tribunal Federal e dos outros poderes, né, da Câmara dos Deputados, Senado Federal e no Palácio do Planalto, cabe privativamente o STF deliberar. Quem fala isso é o regimento interno do STF. Se você ler... E o afastamento do prefeito lá de Sinop, o que ele tinha a ver com quebra-quebra, nada? Não, isso foi antes. Bem antes, 6 meses antes de quebra-quebra. Mas sobre o que é isso aí? O Alexandre de Moraes mandou afastar o prefeito que falou mal dele na entrevista. Então pronto. Pois é, o que tinha a ver? Sabe o que é? Sabe qual é o problema? É que é o seguinte, as pessoas não se ligam em competência. Tá bom. Toda vez que eu xingar, presta atenção. O Samuel, Samuel, você já me respondeu. Ok, obrigado. Era isso que eu queria. Então, ele veio exatamente da maneira que eu queria que ele respondesse. Veja só, uma normativa do STF tem poder sobre a nossa Constituição Federal. A Constituição Federal é clara. Exatamente, é poder Chico. Do STJ. Eu queria essa pegadinha para ver aonde o doutor ia vir. Ele veio pro meu colo aqui
Tá? Você tá no teu Qualquer colo. advogado, Não, filho. qualquer advogado desse país vai saber o que eu estou falando. Uma normativa não tem poder Lógico que não. sobre a nossa Constituição Federal. Mas o que então, regulariza? é isso, minha senhora e meus senhores, que eles tentam distorcer das pessoas. Eu não sou advogado, mas eu penso um pouco a massa cinzenta. E é por isso que eu pego, O que é massa e é por cinzenta? isso que eu pego esses esquerdistas exatamente, igual Samuel. Samuel, e continuamos a aposta. Se você topa, fale publicamente aqui para não ficar igual o Itamar na CUT. Não, eu vou falar uma coisa pra ti, Chico. Eu não vou apostar contigo, porque eu tô com medo de Porque tu. você sabe que Correu, vai perder. correu, Você correu, sabe que correu, vai correu. Mas perder. eu faço um Correu. negócio Você melhor. correu. Eu faço um negócio melhor. Tu quer ir hoje lá, Santa Marcelina? Eu doar 5 mil, tu doar 5 mil agora? Sem aposta. Acho que a gente não pode ficar brincando com Santa Rapaz, Marcelina. Samuel, Se tu quiser ir lá, Santa ele já Marcelina tá pronto agora. para dar esse... Eu faço, Vamos lá. mas eu quero Não, na vamos lá, aposta não, também. Não quero apostar Eu contigo. gosto Vamos de doar aposta. hoje. Eu dou 5 mil, tu doa 5 mil. Então, filantropo, vamos hoje lá. Se tu topar, eu vou agora. Eu não quero apostar Vamos fazer, contigo. então isso para AMA, lá para Nilza. Não, na Os AMA não. autistas. Quero na Santa Os Marcelina. autistas, Na os Santa autistas, Marcelina. as crianças que precisam. Eu quero na Santa Marcelina. Vamos na Santa Vamos fazer Marcelina. isso hoje. Vamos, se quiser, a gente vai na Santa Marcelina. Tu quer fazer o cheque aí? Eu faço bem, tu faz o teu, a gente entrega. Cheque, se você dá com cheque, isso é coisa de antiga, é Pix.